Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Hoje, quinta-feira, dia 18 de 3 de 2021, o nosso 72º Morning Call ao vivo. Lembrando que todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado, notícia política, econômica e mercado, tudo aquilo que pode influenciar o seu dia e aquilo que você deve ficar de olho no dia de hoje. Ontem a super quarta aí, para aqueles que não lembram, que não acompanham com frequência aqui o nosso Morning Call, é basicamente o dia que tem reunião do Copom e do FOMC, que nada mais é do que o Copom lá nos Estados Unidos, né? Na super quarta aí para a política monetária, as atenções ficaram todas voltadas aí para essas duas reuniões, né, o FOMC lá nos Estados Unidos. Lá fora também o discurso do presidente Jerome Powell do Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano basicamente. Havia uma grande expectativa em torno disso e, em meio às incertezas de mercado, os mercados só tomaram direções mais definidas após a metade da tarde de ontem, onde a maioria dos mercados já haviam fechado, né? Os mercados asiáticos aí fecham cedo por conta do fuso, mercados europeus aí, se formos analisar em relação ao fuso horário brasileiro, é logo no início da tarde. Então, principal aí, o que movimentou foram as bolsas norte-americanas e o índice Bovespa, a bolsa brasileira, que acabou movimentando mais após o discurso de Jerome Powell, que garantiu que não há nenhum interesse, nenhuma intenção do governo norte-americano mexer nas taxas de juros até 2023. Ele também disse aí que vai manter o programa de recompra de títulos, como vem acontecendo aí para dar mais liquidez à economia. E alguns detalhes que deixaram também os investidores mais animados no dia de ontem, mais confiantes, em relação à preocupação com a inflação. Jerome Powell disse que a inflação não preocupa nesse momento e ela vai começar talvez a gerar algum tipo de preocupação ali para a economia norte-americana se ela ultrapassar os 2%, o que nesse momento não tem acontecido. Além da manutenção da taxa básica de juros deles lá entre 0 e 0,25% ao ano, o Fed aumentou a perspectiva aí de crescimento do PIB, havia uma perspectiva de crescimento de 4,2%, ela foi ampliada para 6,5%, aí só fazendo um paralelo maior do que a meta de crescimento do PIB anual da China. Se você nos acompanha aqui, você sabe do que eu estou falando. A China lançou uma meta de 6% aí de crescimento do PIB para os próximos anos, o que movimentou bastante o mercado também. E já o FOMC acredita ainda em 2021 uma queda de 6,2% para 4,5% na taxa de desemprego nos Estados Unidos. Com todo esse otimismo, com toda essa realidade, as Treasuries para 10 anos fecharam em alta, mas não preocuparam muito os investidores, e as bolsas americanas aí tiveram alta no dia de ontem, e o índice Bovespa, com todas essas notícias positivas e mais a expectativa em relação à reunião do Copom, que acontecia também no dia de ontem, teve forte alta, então, o índice Bovespa no dia de ontem. Já vamos adiantando aqui que ao final do dia, após as 18h30, como é a nova norma do Copom, o Copom definiu aí um aumento unânime, inclusive a decisão, de mais de 50 pontos base, que era aquilo que se imaginava, né? A taxa aumentou para 2,75% ao ano, a taxa Selic. A gente vai falar um pouquinho mais durante o nosso Morning Call. Outras notícias aí que animaram o mercado foi a inclusão dos Correios, Eletrobras e Empresa Brasileira de Comunicação no projeto de desestatização. É o primeiro passo aí para encaminhar para a privatização essas três empresas.
Contudo, no país aumenta aí cada vez mais o risco de mortes, contaminação e, infelizmente, ocupação de leitos aí por conta da pandemia do coronavírus, conforme aquilo que o próprio Ministério da Saúde já falava e nós relatamos aqui nas últimas semanas, as próximas semanas serão ainda mais complicadas. Chegamos ontem aí a aquilo que se imaginava em 3.000 mortes dia e essa média deve continuar aí por pelo menos mais 1 ou 2 semanas, é o que dizem os especialistas. Além disso, diversos empresários ontem criticaram a postura aí do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia, juntamente aí com o Ministério da Saúde. Na Europa, os investidores ficaram monitorando aí o que iria acontecer, mas principalmente o que está pegando na Europa é a suspensão da vacina da AstraZeneca, que pode ampliar as medidas restritivas e, obviamente, essa suspensão pode demorar ainda mais a imunização da população no velho continente, que já está bem atrasada. Agora, então, vamos falar sobre o fechamento do mercado de ontem, falando em números. Ontem, o índice Ibovespa fechou a 116.549 pontos, uma alta de 2,22%. O dólar fechou em queda ontem de 0,55%, batendo aí R$ 5,58. Provavelmente devemos ter uma forte queda no dólar hoje também, por conta aí dessa mudança na taxa Selic no dia de ontem. Bolsa de tecnologia norte-americana, a Nasdaq, fechou com alta de 0,40 a 13.525 pontos. S&P 500 alta de 0,29 a 3.974 pontos. E Dow Jones alta de 0,58 a 33.015. Lembrando que é uma nova alta, um novo recorde para Dow Jones, ultrapassando aí os 33 mil pontos, né? Ela já vinha renovando as altas nas últimas semanas, nos últimos dias, e agora renova mais uma alta histórica, 33.015 pontos. Olhando para a Europa, então, ontem o euro teve alta de 1,38%, chegando a R$ 6,73. A bolsa da Alemanha, o DAX, fechou aí a 14.596 pontos, alta de 0,27%. Na França, tivemos uma lateralização, 6.054 pontos, uma queda de 0,01%. Reino Unido sofreu um pouquinho mais, uma queda de 0,60%, aí fechando a 6.762 pontos. Na Ásia, a China fechou com alta de 1,22% a 13.809 pontos e o Japão uma lateralização, uma queda de 0,02% a 29.914 pontos. Olhando aí para o cenário de cripto, o Bitcoin ontem subiu 3,15%, Bitcoin que veio de queda em alguns dias, mas lembrando, Bitcoin no final de semana aí ultrapassou a sua máxima, né, chegando a 60 mil dólares. Lembrando, a gente não dá recomendação de compra ou venda aqui, apenas trazemos as notícias. E o Ethereum ontem também teve uma alta de 1,90%. Olhando aí para o petróleo futuro, hoje, inclusive, pelo quarto dia seguido, nós temos aí uma negociação negativa de petróleo, o petróleo caindo pelo quarto dia consecutivo, mas o Brent ontem fechou a 67 dólares e 81 cents o barril e o WTI 64 dólares e 43 cents o barril. Fechamento de ontem, dia 17/3, petróleo futuro. Olhando para o índice S&P 500 VIX, que como nós sempre falamos é o índice do medo, que mede a volatilidade aí do mercado de ações, ele teve nova queda no dia de ontem, de 2,83%, fechando em 19,23 pontos. Lembrando que quanto mais alto essa pontuação, maior a volatilidade, quanto mais baixo, menor o risco, menor a volatilidade do mercado. Olhando para o futuro de metais, ontem o ouro fechou a 1.744 dólares a onça, alumínio futuro fechando ontem aí a 2.232 dólares e 50 cents, e o ferro refinado aí teve pouca oscilação no dia de ontem, 168 dólares e 21 cents. Olhando aí para o fechamento de ontem, dia 17,
Sula 11, tivemos ontem forte alta de 9,87%, fechando a R$ 35,83. JHSF 3, alta de 7,62% a R$ 7,20. Forte alta também de Cosan, a R$ 95,29. Crescimento aí ontem de 7,37%. Rumo 3, né, que é Raio 3, o ticket, alta de 7,14% a R$ 20,57. E Cyrela, que inclusive hoje tem divulgação de resultados, subiu ontem 6,07% a R$ 25,35. Já as principais baixas, tivemos ontem Hapvida, que também hoje divulga resultado aí do quarto trimestre de 2020, 2,39% de queda a R$ 15,54. Notre Dame Intermédica, que está no processo de fusão com Hapvida, também teve queda ontem, fechou a R$ 85,04, uma queda de 1,43%. Eneva, ontem queda de 0,95, fechando a R$ 16,72. Desculpa. Uzi Minas, fechando ontem com queda de 0,92%. Só aí acabou tendo um erro, não é 9, mas sim 18,37 foi o fechamento da ação ontem. Acabei aí cometendo um equívoco, peço desculpas. E Magalu, que ontem teve uma queda de 0,87%, retornando aí a R$ 23,94, pouco abaixo aí dos R$ 24,00, que foi aí no desdobramento de ações que houve no início desse ano. Olhando agora para a agenda econômica brasileira, hoje não temos nenhum índice tão relevante, a gente vai comentar um pouquinho mais a questão de decisão da Selic no dia de ontem, mas vamos falar isso mais para frente. E olhando para o cenário internacional, nós temos aí bastante movimento, assim como aconteceu no dia de ontem. Hoje nós temos aí discurso da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, e outros membros também vão falar do Banco Central Europeu. Eles devem discutir aí na entrevista e falar sobre questão de taxa de juros, recompra de títulos e principalmente política monetária para a zona do euro. Hoje nós também temos divulgação da balança comercial na zona do euro, decisão sobre a taxa de juros no Reino Unido, inclusive essa é uma decisão aí que ela já saiu e nós não tivemos nenhuma grande mudança nesse sentido, né? O Banco da Inglaterra ele manteve aí a sua baixa recorde aí em taxas a média de 0,1% ao ano e mantendo inalterada a política aí de recompra de títulos para dar mais liquidez para a economia. Hoje também tem divulgação da ata do Comitê da Política Monetária do Reino Unido, que é basicamente isso aí, só que detalhado essa ata, o que foi discutido aí na reunião do Comitê de Política Monetária, além dessa manutenção de juros, o que se espera para as próximas reuniões. Hoje tem índice de atividade industrial, divulgado pelo Federal Reserve lá da Filadélfia, e pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Todos esses índices aí devem movimentar o mercado, vale a pena ficar de olho. Olhando para a política, né? Ontem o presidente Jair Bolsonaro, entre aspas, foi chamado de incompetente por Frederico Trajano, que é o dono e CEO de Magazine Luiza, né? Nas palavras aí do Fred, ele disse o seguinte: o Brasil só não decola por incompetência no controle da pandemia. Indiretamente aí ele criticou tanto o Ministério da Saúde quanto a gestão disso tudo que cabe ao presidente da República. Com isso também surge a questão da queda na popularidade de Jair Bolsonaro, né? A crise aí na pandemia basicamente aí dilacerou a aprovação do presidente e com, obviamente, aí, a possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concorrer às próximas eleições, essa polarização também tem se tornado cada vez mais latente. Inclusive, em pesquisa recente, aí, já tem uma boa parcela, aí, quase 40% da população, que entrevistada disse que seria favorável a um impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Essa pesquisa aí foi divulgada no dia de ontem.
O ministro do STF, Gilmar Mendes, deu aval aí para a soltura do Queiroz, né? Ontem nós falamos aqui que o STJ, Supremo Tribunal de Justiça, ele não aceitou o recurso do Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, em relação ao esquema de rachadinhas lá no Rio de Janeiro, mas ele permitiu aí a liberação do Queiroz, que estava em prisão domiciliar. E agora Gilmar Mendes deu aval, assinou aí para a soltura do ex-assessor do deputado Flávio Bolsonaro. O Congresso manteve os vetos aí ao marco do saneamento, lembrando que o marco do saneamento ele foi votado lá no início meio de 2020, né? Se esperava muito aí em relação ao marco do saneamento, principalmente porque ele possibilitaria aí recursos estrangeiros e recursos da iniciativa privada para o saneamento no Brasil. E havia um veto aí do presidente Jair Bolsonaro, que o principal ponto desse veto é que não permitia a prorrogação por 30 anos dos contratos com empresas estaduais de saneamento, sem licitação. Em outras palavras, o projeto ele previa uma renovação automática sem licitação, prorrogando por até 30 anos os contratos já existentes com empresas estaduais. E o presidente ele vetou, ele havia colocado um veto em relação a isso. A própria equipe econômica estava aí atuando nos bastidores para que esse veto fosse mantido pelo Congresso, principalmente aí porque se for esperar mais 30 anos com manutenção das empresas que já tem, esse investimento privado dificilmente chegaria e demoraria para ter qualquer mudança em relação ao saneamento no Brasil. Finalizando a nossa parte política aqui, o novo ministro da Saúde, o Queiroga, né, ele elogiou o trabalho do seu antecessor, o Eduardo Pazuello, e criticou a população aí por conta de diversos casos aí, principalmente final do ano, carnaval, de aglomeração, além de diversas festas aí que foram encontradas, inclusive famosos em algumas festas, né? E o ministro disse que é necessário o isolamento, mas sem uma obrigatoriedade do Estado. Assim como o presidente da Câmara e presidente do Senado, ele não é favorável a um lockdown nacional, mas ele pediu aí que a população realmente se cuide, que haja um isolamento individual, para que aí sim possamos combater de frente a pandemia do coronavírus. Olhando agora para cenário econômico, aqui nós temos muita coisa para falar, porque ontem o Copom ele subiu a taxa básica de juros para 2,75% ao ano, e o objetivo aí é de conter o dólar e a inflação. Antes de a gente falar um pouquinho sobre isso, o próprio Copom divulgou ontem que caso continue na mesma tocada, no mesmo cenário que nós temos atualmente, a próxima reunião, que é daqui a 44 dias, no caso, ela pode ter um novo aumento na taxa básica de juro na mesma proporção que nós tivemos agora, ou seja, aumentar mais 0,75 pontos percentuais na próxima reunião, se não houver uma mudança aí no cenário econômico e monetário no país. Falando agora um pouquinho dessa ideia, obviamente na próxima terça e quarta-feira, onde o Copom se reúne para divulgar a ata da reunião que aconteceu ontem e anteontem, e aí sim teremos mais detalhes, mas basicamente os especialistas eles já falam que a ideia do aumento da taxa Selic nesse momento é para controlar a inflação tem que ser controlada pelo Banco Central, certo? Mas não é nem tanto uma preocupação com a inflação e sim com o dólar. O aumento do dólar que automaticamente aí traz aumento aí para os preços de combustíveis, insumos e também para alimentos e outros produtos do dia a dia. A ideia do Banco Central é reduzir o dólar, automaticamente você reduz a exportação e sobram produtos aqui para serem comercializados aqui no Brasil. É uma política nesse momento aí para conseguir reduzir a inflação e, obviamente, com o aumento dessa taxa você consegue captar mais recurso do exterior também. Olhando para Estados Unidos que está mantendo uma taxa entre 0 e 0,25,
Japão e outros países com taxas de juro negativo, o Brasil começa a se tornar mais atrativo com uma taxa de juros um pouco maior. Continuando aqui, a Fiocruz promete entregar 6 milhões de doses semanais da vacina até o mês de julho. Lembrando que a Fiocruz é a que produz aqui no Brasil a vacina da AstraZeneca, que está em investigação em diversos países da Europa, principalmente por formação de coágulo e 2 casos de morte por embolia pulmonar. A Fiocruz diz que monitora todos esses casos, mais uma notícia positiva aí, essa entrega de 6 milhões de doses semanais até o meio do ano, ou logo depois do meio do ano. Maranhão e Piauí assinaram um contrato aí para compra de vacinas da Sputnik V, lembrando, a Sputnik V é a vacina russa, né? Aquela que com certeza você vai lembrar, porque deu o bafafá de que não poderia beber por 42 dias, né? Mas na verdade depois foi corrigido, são só 6 dias, então isso preocupou muitos brasileiros. Mas a grande realidade é que é mais uma opção e a Sputnik V ela também está em avaliação aqui no Brasil pela Anvisa para aprovação emergencial. Ontem nós já falamos um pouquinho, mas tivemos aí discurso do presidente do Fed, do Federal Reserve, o Jerome Powell, e também reunião do FOMC, que basicamente, como a gente já falou, é o Copom lá nos Estados Unidos, e com essas duas situações tranquilizou um pouquinho o mercado, com manutenção da taxa de juros e previsão, perspectiva de crescimento do PIB. Essa era uma reunião muito esperada e com certeza isso aí deu mais tranquilidade ao mercado, apesar que a gente vai falar mais para frente. Hoje nós tivemos um novo aumento aí das Treasuries para 10 anos. Em São Paulo, o governador João Dória reduziu tributos aí sobre leite, carnes, para amenizar a crise no comércio. E uma outra notícia da área econômica, o Brasil reduziu aí em 10% a tarifa na importação de máquinas, computadores e celulares. Então, a tendência é de reduzir esses preços, principalmente quando nós falamos em importação. Entrando em cenário corporativo, a Copel teve crescimento de quase 90% nos lucros do quarto trimestre de 2020. Ela divulgou seu resultado do quarto trimestre ontem, vinha inclusive de forte alta aí nos últimos dias, após também a aprovação do desdobramento de ações. Minerva, né, que é BIF3 na Bolsa de Valores, a Minerva ela é uma das maiores produtoras de carne do país, também ela vai emitir mais de 1,5 milhões de reais em debêntures. Debêntures são títulos de renda fixa, né? Dívidas da empresa para com os investidores. E a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, aprovou ontem, né, uma negociação de ETF. ETF é um título negociado na bolsa, ele é parecido com um fundo de investimento, ele replica algumas negociações e agora foi aprovado um ETF de criptomoedas no Brasil, lembrando que já haviam sido aprovados em outros países também ETFs que replicavam aí criptomoedas, principalmente de Bitcoin e de Ethereum foram os que mais haviam sido aprovados. Inclusive de Ethereum existe até mesmo um contrato de negociação futura aprovado aí em alguns países do mundo. Magalu, Magazine Luiza, a queridinha da bolsa, ela concluiu ontem aí, divulgou a compra da Still The Look, que é um site aí, uma empresa que produz conteúdo voltado à área de moda, decoração e etc. E nas palavras aí dos diretores de Magazine Luiza, isso vai fortalecer ainda mais o comércio digital de Magazine Luiza, levando aí para os consumidores também uma perspectiva aí em relação a look, moda, decoração e principalmente aí trazendo também no próprio app do Magazine Luiza, onde existem aí outras empresas que vendem uma negociação diferente aí para esses parceiros de Magazine Luiza. Outra notícia interessante do mercado corporativo, o processo de privatização da Eletrobras começa a ser desenhado. O governo fala aí em uma nova emissão de ações, onde ele, como governo, continuará como acionista, mas reduzindo a sua posição acionária dentro da Eletrobras. Hoje nós temos divulgação de resultado do quarto trimestre de 2020 de algumas empresas: C&A, Curry, Cirela, Metalfrio, Gol, Grupo Soma, Rapvida, Lave, Light, Melnick Even, Plano e Plano, Time for Fun, Tecnisa, Tecnos e Valid. Muita coisa para ficar de olho no dia de hoje.
vale a pena você acompanhar dentro do possível tudo isso que com certeza vai movimentar o mercado, vai movimentar o dia a dia. Vamos olhar um pouquinho aí para cenário futuro. Nesse momento aí nós temos a bolsa da China subindo aí mais de 1%. Temos também no Japão a Nikkei subindo quase 0,90%, já se aproximando do fechamento de mercado na Ásia. E os índices futuros de Estados Unidos e Europa, nesse momento, 6h16 da manhã. Nós temos aí uma negociação em queda de S&P 500, Nasdaq. Temos Alemanha com alta de quase 0,40, França negociando num 0 a 0 e Reino Unido aí perdendo quase 1% nesse momento. Lembrando que com toda a alta no dia de ontem e as notícias positivas, hoje teremos muita gente realizando lucro, mas o que impacta nesse momento o mercado é a subida das Treasuries, que são os títulos públicos federais lá dos Estados Unidos para 10 anos, subindo aí para o seu recorde nos últimos 14 meses, chegando a 1,72% de alta ao ano, chegando a referência de crescimento de pagamento, né, de 1,72% ao ano, o que acaba novamente preocupando os mercados, mesmo com todo o discurso ontem de Jerome Powell e de toda a galera do FOMC. Com certeza teremos um dia aí um pouco mais de oscilação, como eu disse, no Brasil também devemos ter muita realização, então devemos operar aí entre perdas e ganhos durante boa parte do dia, mas obviamente o mercado é soberano e muita coisa pode acontecer, não dá para prever nada 100% às 6h17 da manhã. De qualquer forma, muito obrigado por mais um dia você nos acompanhar. Lembre-se que diariamente, a partir das 5h50, nós estamos ao vivo. Depois esse material fica disponível para você aqui no YouTube, fica gravado. E se você quer receber esse material também em PDF, você pode entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp e você recebe antes das 7 horas da manhã esse material para consultar a qualquer momento do dia aquilo que pode ser importante para o mercado. Até amanhã, muito obrigado, bom dia, bons negócios, tchau, tchau!